Olá, alunos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Andressa Primavera. Nesse momento, vamos ver o objeto de conhecimento da aula de número 19. Na aula de número 19, objeto de conhecimento, uso consciente de energia elétrica. E no detalhamento, a geração de energia elétrica por hidroelétricas e termoelétricas e os impactos ambientais na Amazônia. Então, vamos à nossa aula. Muito bem, na nossa aula nós vamos falar um pouco mais sobre a energia que é gerada aqui na nossa região, na região amazônica. Você já deve saber, né, que existem diversas formas de produzir energia aqui na nossa região, né? E ela pode acontecer de várias maneiras, pode ser através de hidrelétricas, pode ser através de termoelétricas, né? O fato é que pela vastidão aí do nosso Amazonas, né, a gente vai ter aí uma diversidade de formas como a eletricidade vai chegar até as residências, até as escolas, né? E é sobre isso que a gente vai falar um pouco mais, né? E a gente vai ver ainda a respeito, né, de como as hidrelétricas, as termoelétricas, como elas fazem o abastecimento de energia na Amazônia, né? Então, como é que funciona essa geração, né, de energia elétrica aqui na nossa região? Bom, e para a gente começar, a gente vai falar um pouquinho, né, que a maior parte da geração de eletricidade da nossa região, né, da região amazônica, ela se dá na forma de hidrelétricas. E por quê, né? Porque nós temos aí uma grande quantidade de rios, né, que tem um grande volume de água, e tudo isso pode ser aproveitado para gerar, então, energia. Mas a gente também tem a questão das termoelétricas, né? Existem períodos durante o ano que a água, né, ou as hidrelétricas não serão suficientes para suprir essa necessidade de energia elétrica na região. Então é por isso que sempre vai estar oscilando, né, entre essas duas principais formas de gerar energia. Mas a gente sabe que existem outras formas também de gerar energia nessa região, né? Porém, a gente vai ficar aí falando um pouquinho mais sobre as hidrelétricas e as termoelétricas. Acontece que quando a gente fala desse tipo de geração de energia, a gente não tem como deixar de lado os impactos que elas possam causar ao meio ambiente. E quando a gente fala do bioma amazônico, né, então os impactos eles podem ser até bem sérios, tá? Então vamos lá ver quais são os impactos ambientais das hidrelétricas na Amazônia. A energia elétrica é necessária para a vida moderna e para o desenvolvimento socioeconômico de um país. No entanto, essa produção energética pode trazer sérios danos ao meio ambiente. Então, não tem como a gente dizer que não é preciso ter energia elétrica, né, gente? Nós não conseguimos mais viver sem energia elétrica, ainda que seja em poucos períodos do dia, né? Como existe aí a realidade de algumas comunidades que não vão ter eletricidade o dia inteiro. Então, não tem como a gente ter aí os eletrodomésticos, os aparelhos, né, que nós temos na nossa casa ou nas escolas. A gente precisa realmente, né? Mas a gente precisa também entender que é importante para o crescimento socioeconômico do nosso país, mas muitas vezes a forma como essa energia elétrica ela vai ser gerada, apesar de usar recursos que primeiramente a gente pode pensar que é um recurso renovável, né, como a água, por exemplo, mas ainda assim pode trazer algum dano, né, para a natureza. Você está observando aí na sua imagem, né, que nós temos uma usina hidrelétrica, no caso aí a usina hidrelétrica de Belo Monte, que está localizada no Pará. Você percebe aí que existe uma estrutura muito grande, né, que foi construída, tá? Então não é uma paisagem natural, né, e sim uma construção humana que foi necessária ser criada para então gerar energia. Então será que a criação de uma usina hidrelétrica como essa pode impactar o meio ambiente, né? Que outros o que pode acontecer, né, quando a gente tem uma instalação de uma usina como essa? Como é que fica o rio, o curso desse rio, como é que fica as comunidades ao redor dele, como é que fica o bioma, né, ou seja, a vegetação, os animais que estão ao redor dessa construção, né? Então a gente vai entender um pouco melhor sobre isso na nossa aula.
E para a gente começar, a gente vai ver primeiro como é que funciona esse impacto no rio. Então, os impactos das hidrelétricas nos rios, né, eles são muito interessantes da gente entender. Porque veja só aí na nossa imagem, né, nós temos aí a representação, né, de um rio com a vegetação que está localizada aí na margem desse rio, certo? E essa vegetação, gente, ela é chamada de mata ciliar, tá? Por que ciliar? Imagina aí os cílios dos seus olhos, eles servem para proteger os seus olhos. E aí, no caso, essa mata ciliar, ela vai proteger o leito desse rio, né? Vai proteger aqui o solo que está ao redor, tá? E o que acontece se essa mata ciliar ela é retirada ou se ocorre aqui um alagamento? Essa vegetação, quando ela morre ou quando ela sai daí, ela vai acabar, né, permitindo essa ausência da vegetação, permite que esse solo ele comece a se decompor e vai parar no fundo do rio, tá? E aí o que acontece? Olha só, o assoreamento desse rio. Então, essa palavrinha aí, assoreamento, quer dizer o quê, gente? Que esse rio ele está sendo prejudicado por essas partículas de solo que vão parar aqui dentro desse rio, né? E aí começa também a desmoronar barreiras. Então, algumas barreiras que são criadas, né, podem também desmoronar e acarretar aí um prejuízo para o leito desse rio. E a remoção dessa mata ciliar, né, como nós falamos, né, o que pode acontecer se ela for então retirada? Vai prejudicar. Isso tudo, gente, essa vegetação ela é importante não só por isso, né? Primeiro, porque ela participa aí dos ciclos da matéria orgânica. Então, ela está juntamente com o solo, né? Então, nesse ecossistema, o equilíbrio ele se dá quando essa vegetação ela troca nutrientes aí com o meio ambiente, né? Então, vai haver reciclagem do carbono, do nitrogênio, do fósforo, enxofre, todos esses elementos químicos que precisam estar na natureza. Também, né, vai contribuir aí, olha, para uma maior taxa de evaporação, maior absorção de água pelas plantas e solo, menor lixiviação de material para o rio, ou seja, deposição de matéria orgânica para o rio. Quando eu preservo a vegetação, gente, eu estou contribuindo aí para a emissão de umidade para a atmosfera, né, que vai participar do ciclo da água. Se eu retiro essa vegetação para construir, por exemplo, uma barragem, né, para uma hidrelétrica, a gente vai ter todos esses prejuízos que nós acabamos de ver aí, né, nessa ilustração. Então, por isso é importante a gente saber que impactos podem acontecer, né, se uma construção como essa vier a ser feita, tá? Então, a gente fala aí, né, de um impacto que pode sim, né, trazer prejuízos para a vegetação, pode trazer prejuízos aí para o leito e para o curso desse rio, né? Porque afinal de contas, para construir uma hidrelétrica, vai ser preciso aí bloquear a passagem do rio em algum momento, né, em algum percurso, e aí esse rio ele vai ficar ali represado. Essa represa então pode inundar as áreas ali ao redor, né? E aí é lógico que vai prejudicar, né, a vegetação e também aquelas pessoas que vivem naquela região, os animais, enfim, todos que estão ali envolvidos nesse contexto, né? Bom, para a gente avançar, a gente vai então comentar sobre essas perdas, né, sobre esses impactos. Então, observe aí na nossa próxima imagem, perdas de flora e fauna aquática e terrestre nativas. Quando você constrói uma hidrelétrica, por conta dessa construção de uma barragem, você acaba perdendo ali a flora, né, que é a vegetação, e a fauna, ou seja, os animais, tanto aquáticos quanto terrestres, né? Existem ali aqueles animais que vivem na região, nas áreas terrestres, eles não estão adaptados a sobreviver embaixo da água. E mesmo aqueles que sobrevivem na água, né, que fazem parte ali da fauna aquática, eles podem ser prejudicados, né, porque quando se forma aquela barragem, você perde ali nutrientes, você perde o fluxo
de ecossistemas, né? Então, existem aí algumas espécies que vão precisar migrar mesmo dentro da água, e aí ela não consegue sair daquele espaço por conta da barragem, vai ser prejudicada. Então, a gente vai ter uma perda dessa fauna aquática, né? Extinção de espécies de peixes por interferência nos processos migratórios, foi isso que eu acabei de citar, né? Inclusive, uma forma, né, deles se reproduzirem, tá? Então, o fenômeno de reprodução dessas espécies também acaba sendo prejudicada, né? Muitos conhecem aí pelo nome da piracema. Então, quando a gente tem a construção de uma barragem como essa, o que pode acontecer? Vai interferir no ciclo reprodutivo desses peixes, né? E aí, por consequência, a gente vai ter uma diminuição da população de peixes. Então, só para você entender melhor como que acontece esse fenômeno da piracema, a gente vai ver aí um vídeo. Na piracema, muitos peixes sobem um rio para escolherem um bom local de reprodução. Em um rio preservado, eles chegam perto das cabeceiras dos rios e lá depositam suas ovas. A correnteza leva as ovas rio abaixo até as várzeas, onde ficam seguras. Lá podem crescer e futuramente também subir o rio para se reproduzirem. No entanto, quando uma hidrelétrica é instalada, é preciso construir uma barragem para armazenar a água e, com ela, produzir energia. Essa construção é prejudicial para os peixes, afinal, eles ficam impossibilitados de subir o rio. Mesmo com uma escada própria para eles, poucos conseguem fazer a subida. Os poucos que chegam depositam os ovos na cabeceira, porém as ovas ficam presas na água represada pela barragem. Lá, elas ficam sem oxigênio para sobreviver ou são predadas por outros animais, prejudicando assim a reprodução de diversas espécies de peixes. Então, olha só que interessante, né? Apesar da construção de uma hidrelétrica, né, uma barragem, se adequar, né, ou tentar se adequar a essa questão da piracema, ainda assim, né, a gente percebe que a maioria desses peixes não consegue realizar da maneira correta esse período de reprodução. E aí o que a gente observa, né, cada vez menos peixes nessas áreas onde foram instaladas as hidrelétricas, né? Então, é algo realmente ali importante da gente aprender, né? Interessante a gente saber essas informações. E para a gente continuar, né, nós temos um exemplo aí de uma dessas usinas hidrelétricas que estão localizadas na região amazônica, né, e que tem todo um contexto ali por trás delas, tá? Então vamos observar. Então a gente vai falar um pouco sobre a usina hidrelétrica de Belo Monte, que está localizada no Pará, né? Bom, então ela está localizada aí mais especificamente no rio Xingu, e Belo Monte faz parte aí da vasta bacia hidrográfica do rio Amazonas e conta com um reservatório de 478 km² e capacidade de geração de 11.233 megawatts. Então você percebe aí que essa construção, né, está localizada no estado do Pará, nesse rio aí bem famoso que é o rio Xingu, certo? E o nome dessa usina é Usina Belo Monte, tá? Porém, gente, Belo Monte carrega aí inúmeras polêmicas, né, desde o início do projeto até hoje, indo desde impactos ambientais gigantescos durante a obra e conflitos com as comunidades locais até sua baixa utilização das turbinas de apenas 20% nos últimos anos. Então, o que a gente observa aí? Nós precisamos usar a energia elétrica? Sim, né? Precisamos. A sociedade está completamente dependente disso. Mas quando a gente observa, né, que usinas como essas, quando construídas e de uma maneira muitas vezes não ordenada, né, sem um estudo prévio, sem ali uma realização mais profunda dos impactos, né, do levantamento desses impactos que podem atingir essas comunidades, a gente percebe então que existem ali, né, impactos que vão ser causados para essas regiões. Só para você entender, né, esse contexto, observe aqui, olha, o curso do rio, como ele era antes e como ele ficou depois, tá? Então você percebe que aquela mancha escura maior, né, corresponde à barragem, aonde o rio precisou ser interrompido com aquela construção
para que então, né, pudesse ser construída essa hidrelétrica. E a gente observa aí, olha, que trouxe então impactos na pesca e consequentemente na alimentação e sustento. Se a gente tem uma barragem como essa, né, o que acaba acontecendo? Aqueles peixes, né, muitos deles morrem pela questão da falta de oxigênio na água quando ela fica represada. Quando eles conseguem sobreviver, a gente viu aí que no caso o fenômeno da piracema, né, que é o processo de reprodução deles, também fica prejudicado, então a gente vai ter ali uma queda, né, nessa população, tá? Outras consequências, né, dessa construção, a gente pode ainda observar aí na sequência, é que moradores podem ser desapropriados e comunidades indígenas realocadas. É o que aconteceu, né, na usina de Belo Monte, gente. Pessoas que viviam ali nas margens desse rio, né, comunidades ribeirinhas tiveram que sair das suas residências, né, tiveram que abandonar tudo e se mudar, né, para outras áreas, né, assim como as comunidades indígenas que viviam naquela região precisaram ser removidas para ir para outros lugares. Isso, a grosso modo, parece muito simples, né? Mas acontece, gente, que nós observamos ainda que você mudar, você realocar, né, essa comunidade traz prejuízos, não só, né, na questão ali social, né, mas também psicológica, porque aquela comunidade ali estava, né, habituada já naquela região. Então é algo assim muito difícil, com certeza, para essas comunidades, certo? Bom, a gente vai ver ainda outra consequência que nós conseguimos observar aí após, né, a construção dessas barragens, que é a inundação de áreas nas cidades de Altamira e Vitória do Xingu, que são, né, comunidades que estavam ali localizadas às margens desse rio. E o que acontece? Quando a gente tem uma área inundada, né, uma área que era de onde antes existia uma cidade, a gente traz prejuízos para aquelas comunidades também. Então, além deles terem que se realocarem, né, ocorre ali todo um prejuízo naquelas comunidades, naquelas cidades. Também vai ter um prejuízo para o ecossistema daquela região, né? Lugares aonde antes não existia ali uma vegetação adaptada para sobreviver na inundação, né, acaba morrendo. E com a morte dessa vegetação, a gente tem ali outra consequência, né, que é a decomposição da matéria orgânica, trazendo poluição, né, trazendo ali poluição mesmo para o rio e para tudo que está ali ao redor, certo? Bom, a gente observa ainda, né, que na sequência aí houve também um aumento da violência pelo crescimento populacional desordenado, gente. Então, nesse período, o que aconteceu? Vários trabalhadores de outras áreas, de outras regiões do país, né, foram convocados, contratados para trabalhar, então, nessa construção. E o que acontece? As cidades não estavam, né, esperando essa grande quantidade de pessoas, né, não tinha infraestrutura suficiente. E aí o que vai acontecer, né? A gente vê um aumento da violência, né? A gente vê um aumento ali da prostituição, de outros fatores sociais, né, da criminalidade, por conta aí dessa grande quantidade de pessoas circulando aonde não tinha antes, né? Também estudos demonstram que houve um aumento de doenças como a malária, por exemplo. Quando você devasta uma área de vegetação, você está expondo aqueles micro-organismos que estão dentro dos insetos, dos mosquitos, por exemplo, que antes ficavam na floresta, né, ficavam ali apenas nos animais silvestres, e agora tem contato com as pessoas, né, da cidade, das regiões metropolitanas. E aí o que acontece? Elas vão desenvolver doenças que antes não existiam ali naquela região. E a malária foi uma das doenças, né, que teve ali um ápice durante esse período de construção, então, dessa hidrelétrica, né? Então, a gente observa aí que a questão de geração de energia elétrica, ela pode ser muito proveitosa, mas ela também pode ser muito danosa para o meio ambiente, né? Então, a gente precisa pensar que, do ponto de vista, assim, né, biológico, pode sair muito caro, não apenas para o bolso das pessoas, mas também para a natureza, né? A gente precisa pensar que, ao utilizar a energia elétrica, ela custou alguma coisa ali no meio ambiente, não foi só dinheiro, né? Foi recurso natural, foi também ali a custas, né, de pessoas que precisaram abandonar suas casas
para sair dali e viver em outros locais, pessoas que adoeceram, né? Pessoas que também passaram ali algum tipo de necessidade pela questão de ser ali tirado, né, do seu local, certo? Então a gente observou aí como é que funciona, né? Como é que funcionou então a construção da usina Belo Monte. E para a gente prosseguir, nós temos um outro exemplo que é no Amazonas, tá? Que é de uma outra usina hidrelétrica, que é a de Balbina. Então, outro exemplo de hidrelétrica da região amazônica é a hidrelétrica de Balbina, inaugurada no ano de 1980. A usina é citada como um erro histórico por cientistas e gestores por sua baixa geração de energia em relação à área alagada e pelas consequências disso. Então, o que a gente observa é que também em Balbina foi construída uma usina hidrelétrica, só que ela é bem menos eficiente do que a de Belo Monte, né? E aí o que vai acontecer? A gente viu aí que ela foi citada por esses cientistas, né, como um erro histórico, porque toda aquela área que foi represada do rio, né, que foi alagada, ela gerou a morte de uma dezena ou até centenas, né, de árvores. E essa imagem que você está observando de uma árvore toda seca, né, anteriormente ela era uma árvore normal, com as suas folhas, né? Era uma copa bem vistosa. E o que aconteceu? Quando essa área que antes era seca foi inundada, essa vegetação não estava adaptada à área alagada e aí ela vem a morrer, né? E aí quando um organismo vivo morre, entra em decomposição, né? Ele começa a liberar ali substâncias e nessa água, então, essas substâncias são tóxicas, né, para os peixes e aí por consequência os animais aquáticos também, né, acabam morrendo. E aí o que gerou com tudo isso, né? Um impacto enorme ali para esse ecossistema e também para as comunidades que vivem ao redor, né, desse rio, certo? Então é algo assim que a gente precisa saber, né, que aconteceu aqui no Amazonas e é importante a gente ter essa informação, né, do que pode acontecer quando uma construção ela foi mal elaborada, ela foi mal projetada, né? Alguns pontos ali importantes foram deixados de lado. E aí algumas das consequências dessa construção foi uma área enorme de floresta destruída, com milhões de árvores, né? Como a gente viu, muitas dessas árvores aí estão, né, em decomposição, são até chamadas de árvore paliteiro, né? Porque se tornaram mesmo semelhantes a palitos. Muitas espécies de animais foram perdidas. Então a gente observa aí como, por exemplo, os quelônios, né? Existe ali uma comunidade indígena Waimiri-Atuari que se alimenta desses quelônios. E uma vez que foi construída essa barragem, esses animais não migram mais, né, para as áreas onde estão, então, esses indígenas. E aí o que acontece? Eles têm um prejuízo na alimentação deles, né? Prejuízo também aos habitantes da região, não só as comunidades indígenas, como também os ribeirinhos, né, que dependem ali da caça, dependem ali da pesca e não tem mais esse recurso disponível para eles. A inundação nas terras de caça e moradia de povos indígenas, né, ou seja, aquela inundação afetou então a moradia dessas pessoas, né, afetou a moradia dessas comunidades e trouxe prejuízo, né, financeiro, trouxe prejuízo ali também alimentar, né, para essa comunidade, tá? E na sequência a gente vê ainda a água ácida e poluída pela decomposição dos vegetais afogados pela represa. Então, a gente observa aí, né, como já foi falado, as árvores que morreram por conta dessa inundação e contaminaram, né, acabaram contaminando a água, deixando ela completamente poluída para os animais que vivem nessa área, certo? Então, a gente vê uma série de consequências graves por conta da instalação de uma das usinas hidrelétricas. Bem, a gente vai prosseguir aí para verificar como é que funcionam agora as usinas termoelétricas. A gente falou um pouco sobre as usinas hidrelétricas que utilizam então a água, né, que é um recurso renovável, mas é utilizado aí para produzir energia elétrica na nossa região, porém deixa aí uma série de impactos ao meio ambiente. Será que as termoelétricas são diferentes? Então, vamos conferir. No caso aí das termoelétricas, né, e os seus impactos gerados, a gente observa o surgimento de problemas respiratórios,
como, por exemplo, rinite alérgica, bronquite e asma, provocados pelo gás carbônico liberado. Então, só da gente olhar aí para essas chaminés, né, que estão liberando aí fumaça, a gente já consegue perceber que pode carregar, então, poluição. E essa poluição toda, a gente vai acarretar em problemas de saúde para quem vive, né, próximo a elas ou até mesmo um pouco distante, porque toda essa poluição vai chegar aí através da atmosfera. E aí a gente percebe também que pode, né, ocorrer a formação de chuva ácida provocada ali, né, pela reação do vapor da água liberado com os óxidos presentes na atmosfera. Então, quando você libera ali uma grande quantidade de vapor de água, que é utilizada nas termoelétricas, né, quando ela reage com os gases presentes na atmosfera, pode então reagir, ter uma reação química, gerando então a chuva ácida, que vai trazer prejuízos, né, para os arredores ali de onde a gente observa essas termoelétricas, certo? Elas são importantes também, né, porque elas visam suprir a necessidade de energia elétrica na nossa região, mas como a gente acabou de ver, ela também gera impactos ambientais. E na continuidade, para a gente observar, a liberação de água aquecida nos rios, lagos ou mares, alterando as condições ideais necessárias para a reprodução e sobrevivência de várias espécies aquáticas e marinhas. Então, quando a gente tem ali a geração de energia elétrica pelas termoelétricas, elas utilizam água e depois essa água pode ser despejada nos rios, só que ela não está com a mesma temperatura, o mesmo pH que existia antes, então vai afetar ali o ecossistema aquático. Consumo de grandes quantidades de água para produzir o vapor necessário para girar as pás das turbinas e também para refrigerar as turbinas, né, que são aquecidas durante o processo. Então, também é um dos impactos que podem acontecer. Bom, a gente viu aí que essas formas de gerar energia elétrica, elas são necessárias, né? Mas a gente pode observar também que existe uma forma de mudar isso, gente. A gente chama de possibilidade, né, de geração de energia limpa e sustentável na Amazônia. Será que é possível, né? As fontes de energia renováveis já são amplamente conhecidas e atualmente existe um consenso entre as autoridades e especialistas que argumentam a importância de buscar alternativas sustentáveis para a produção e eficiência energética. E apesar de ser uma região promissora, o Amazonas enfrentava desafios específicos em relação à geração de energia solar, dada a vasta cobertura de floresta tropical e a presença de nuvens frequentes na região, a eficiência da energia solar pode ser impactada. No entanto, o interesse crescente em fontes de energia limpa e renovável tem levado a investimentos e iniciativas para explorar o potencial da energia solar na região. Então, a gente viu que nós temos aí uma questão, né, de utilizar fontes de energia renováveis no Amazonas, como, por exemplo, a água. E também a energia solar, né, gente, é uma opção de energia renovável e limpa. E eu trouxe aqui para você um link interessante. O Brasil inaugura a primeira usina solar flutuante do mundo em lago de hidrelétrica. Essa notícia é de 2016, né, mas ela é bem interessante de nós sabermos, porque justamente naquele lago onde foi inundado para a construção da usina hidrelétrica de Balbina, né, que não estava suprindo a necessidade, a demanda energética da região, né, ela estava bem abaixo do que era esperado. Então agora é possível reaproveitar esse espaço de uma forma diferente, instalando então placas solares em balsas que vão ficar nessa região, que vão ficar nesse lago e que com certeza, né, vão gerar energia, vão gerar eletricidade para a nossa região de uma maneira limpa, de uma maneira renovável, porque a luz do sol é uma fonte de energia renovável aí na nossa região. E pelas questões, né, da topografia da nossa região, não seria possível investir em energia eólica, por exemplo, porque a gente não tem grandes quantidades de vento, né, nessa área. O que a gente tem bastante é água e luz solar. Então, por que não utilizar, né, essa energia solar para a produção de energia elétrica? Então, é sobre isso que essa matéria fala, né, que essas placas fotovoltaicas foram então instaladas nessas balsas e estão, né, em uso
tentando aí, né, alcançar aquela demanda energética que é necessária na nossa região. Bom, eu espero que você tenha compreendido aí os conceitos da nossa aula e até uma próxima.